Vamos lá então, nosso módulo 2, sendo eles reações inorgânicas, né? Vamos falar sobre tipos de reações e também você vai aprender a balancear. Então, primeiro ponto, o que é uma reação? Pessoal, na química nós temos o que? Reagente e produto. O reagente ele é descrito antes da seta e o produto depois da seta, fechou? Vamos falar sobre tudo isso. Primeiro, reação de deslocamento ou também chamada de simples troca. Uma substância simples desloca uma parte de uma composta gerando uma nova. Rodrigo, o que é substância simples? O que é substância composta? Substância simples é a substância que ela tem apenas um elemento químico. Por exemplo, gás oxigênio, gás hidrogênio, gás nitrogênio. Isso é uma substância simples, é apenas um elemento. Não importa quantos átomos são. Substância composta, eu vou ter dois ou mais elementos, tá? Água, etanol, glicose, tudo isso. Fechou? Forma genérica para eu representar um deslocamento ou simples troca. Exemplo, A mais BC, que seriam dois elementos. E perceba que o B ficará solo e o A e o C vão ficar juntos. Rodrigo, o que aconteceu? É uma simples troca, apenas uma troca. Seria dizer que o C trocou o B pelo A e se juntou. Rodrigo, mas por que isso acontece? Às vezes por uma questão de afinidade. Daqui a pouco vamos falar sobre os quesitos. Fechou? Ou uma outra forma é A, aí eu tenho um BC e eu formo B e A. O que isso quer dizer? Que o B se uniu com o A. Então é apenas uma troca, beleza? Apenas uma troca. Acontece em deslocamento do metal, por exemplo, A mais BC formando B mais AC, porque numa representação de um composto aqui, de uma substância composta, né, um composto, este primeiro, por muitas vezes, é um metal. Então, por isso que coloca deslocamento do metal. Tudo bem? Então, eu junto condição de ocorrência. A deve ser mais reativo que B. Ou seja, se o A ele é mais reativo que B, ele troca com B. Ele troca de lugar. Então, é uma simples troca. Rodrigo, e se o B for mais reativo? Não tem reação. Não tem reação. Eu tenho que ser reativo. Beleza? Eu tenho que reagir. Qual que é a fila de reatividade dos metais? Lítio, potássio, cálcio, sódio, magnésio e assim por diante. Mas se você lembrar do seguinte, Lica, coloca aqui o bário também, é importante. Aí fica bacana, magrela e alta. Zina, cretina e feia. Pronto. Se tu lembrar desse macete, sucesso. Rodrigo é muito longo, então lembra só de lica, bacana, magrela e alta. Pronto, lembra até aqui. Estes são os mais reativos. E simplesmente, eles são os mais eletropositivos. Mais reativo no quesito de metal é porque eu tenho uma alta eletropositividade, tudo bem? Então, ali eu tenho a fila de mais reativos para o menos reativo. Então, por exemplo, A mais BC formando C mais BA. O que acontece agora? Acontece que o A ele vai trocar de lugar com o C. Ou seja, o A deve ser mais reativo que o C. E isso acontece quando eu sou ametal, que seria não metálico. Qual que é a fila de reatividade dos ametais? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono e fósforo. Simplesmente você pode lembrar como. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro. Aí era para ter o hidrogênio aqui se você considerasse a perspectiva dos elementos mais eletronegativos, digamos assim. Não que o hidrogênio seja muito eletronegativo, não, mas colocamos na fila justamente para lembrarmos. Rodrigo, então o mais reativo é quem? É essa tríade aqui, ó, o FON, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, fechou? Eles são os mais reativos. Então a reatividade dos ametais, seriam os não metálicos, tem a ver com o quê? Com a eletronegatividade. Beleza? Então vamos para exemplo. Aqui, ó, cálcio, nitrato de prata. O cálcio é um metal. A prata também é um metal. Aí tu pensa,
O cálcio, prata. Quem que é mais reativo? Cálcio ou prata? Aí tu lembra? Lica, bacana, can. Cálcio. Ele é mais reativo. Então o que acontece? Ó, tabela periódica. O cálcio tá ali, família 2A. O, eu ia falar OAG, né? Mas melhor falar assim, a prata tá onde? Bem aqui. No grupo B, né? Certo? Então, quando a gente pensa em maior reatividade, eu tenho que ter uma alta eletropositividade. Fechou? Então, eu tenho de estar mais para a esquerda e mais para baixo. Ah, Rodrigo, eu ia falar Mercúrio, desculpa que eu li pro Mercúrio ali. A prata está mais abaixo, mas ela não está mais à esquerda. O cálcio está muito à esquerda. Então, ele é mais reativo. Beleza? Ele é mais reativo. Então, a ideia é, vai acontecer o deslocamento? Vai. O cálcio é mais reativo que a prata, então eu vou ter uma simples troca. Condição de ocorrência, cálcio, maior reatividade que a prata. Fechou? Lembrar da fila de reatividade, o cálcio está ali, a prata está ali. Então, verdadeira, vai acontecer o deslocamento. O que eu vou formar? Vou formar o meu nitrato de cálcio e minha prata sozinha, certo? Como o cálcio ele é mais 2, família 2A, certo? O meu nitrato ele é menos 1, eu preciso de 2 nitratos para cada 1 cálcio. Sendo assim, eu fico CaNO3, 2. Ocorrendo o balanceamento, que daqui a pouco eu vou aprofundar sobre balanceamento, é necessário colocar este coeficiente estequiométrico aqui, 2, e também o 2 na minha prata. Este coeficiente estequiométrico, ele justamente traz a quantidade molar. Se eu digo 2, são 2 mols. Se eu digo 3, são 3 mols. Se não tem nada, é 1 mol. Isso que é o balanceamento, mas claro, daqui a pouco, já falei, vou aprofundar no balanceamento, uma coisa de cada vez. Beleza? Outro exemplo. Gás flúor mais cloreto de sódio. Aí tu pensa, e aí? Condição para acontecer a minha simples troca. O flúor tem que ser mais reativo. Beleza, o flúor tem que ser. Ele é? Ele é. O flúor, velho, ele é o top das galáxias. Ele, assim, tem a maior prioridade de reatividade dos ametais. Então, vai acontecer. Olha onde está o flúor. Lá em cima, cara. Lá em cima. Outra coisa. Eu falei de eletronegatividade. A eletronegatividade, ela cresce para onde? Para a direita e para cima. Com exceção, os gases nobres não entram na perspectiva de reatividade. Porque, tecnicamente falando, eles já estão estáveis, então eles não precisam se ligar com ninguém. Eu gosto que você grave a expressão não precisar, beleza? Que não precisar é diferente de não fazer. Exemplo, o xenônio e o criptônio já se ligaram com alguém, com o flúor. Olha aí, olha o flúor aí, ó. Agora eles foram os únicos gases nobres que já fizeram ligação com outro elemento químico. Fechou? E onde que tá o meu cloro? Tá abaixo. Tecnicamente falando, o flúor é mais reativo. Lembra que a ordem é flúor, oxigênio, nitrogênio? Ó, o flúor é mais reativo que o cloro. Então vai acontecer uma simples troca. Fechou? Para ocorrer, flúor mais eletronegativo, ou seja, maior reatividade que o cloro, acontece. Porque olha a fila de reatividade dos ametais. O flúor é mais reativo que o meu cloro. Então, simplesmente vai acontecer. Sem nenhum problema. Vou formar o meu gás cloro, certo? Eu vou formar o gás cloro. Rodrigo, por que gás cloro? Porque não tem como ficar cloro só. Não tem como ficar só cloro no meio, não. Eu vou ter que ter 2 cloros para me estabilizar. Eles vão ter que se ligar. E eu vou formar o meu fluoreto de sódio, que é o meu NaF. Só 1 para 1. Porque o sódio doa 1 elétron, o flúor recebe 1 elétron bonitinho. Vou ter que estabilizar a perspectiva do flúor, porque lá no começo eu tenho 2 flúoros. E agora o sódio. Rodrigo, como assim? Vou tirar aqui os numerais. Vou só entrar em um adendo inicial de balanceamento, mas lá na frente eu vou aprofundar. Por exemplo, aqui esse flúor, certo? Opa, aqui esse flúor, perceba que eu tenho esse numeral 2. Isso indica que eu tenho 2 flúoros no meu reagente. Balanceamento é você ter a mesma quantidade de cada elemento químico no reagente e no produto. Balancear, trazer um nivelamento. Rodrigo, aqui eu tenho só 1. Eu não posso colocar 2 aqui na frente? Não, você não pode. Vou até apagar isso, que isso aqui é um crime.
Por que eu não posso? Porque você não pode mexer na fórmula molecular. Neste caso, a fórmula do meu composto iônico. Eu só posso mexer nos numerais que ficam na frente da minha substância, que é o coeficiente estequiométrico. Então, para eu ter 2 fluoros no produto, 2 fluoros aqui. Aí percebe que agora eu tenho 2 sódios, certo? Aqui eu tenho 1 sódio, então 2 aqui. Agora eu tenho 2 cloros, aqui eu já tenho 2 cloros. Então esse é o balanceamento correto. Olha só, 2, 2. Fechou? Questãozinha então para vermos se ficou redondinho essa parte inicial. Questão da Federal do Rio Grande do Norte, vamos lá. Nas 5 equações químicas enumeradas abaixo estão representadas reações de simples troca, também chamadas de reações de deslocamento. 5 reações, beleza. Vamos lá, o que a questão quer? Analisando essas equações com base na ordem decrescente de reatividade, eletropositividade, se mostrar a seguir, a questão ainda trouxe. Olha que coisa linda! Pode-se prever que devem ocorrer espontaneamente apenas as reações de número. Vamos lá, primeira. Eu tenho ferro e prata. Olha a fila. Para ocorrer, o ferro tem que ser mais reativo que a prata. Olha a fila. Ferro tá aqui. Onde é que tá a prata? Tá ali. E aí, ele é mais reativo? É. Então, vai ocorrer? Vai. Segunda. Níquel e alumínio. Para acontecer, o níquel tem que ser mais reativo que o alumínio. Níquel é mais reativo que o alumínio? Não. O alumínio está antes, o níquel está depois. O alumínio é mais reativo. Vai acontecer? Não. Falso. Não ocorre. Terceiro. Zinco e o quê? Hidrogênio. Ah, Rodrigo, mas hidrogênio não é metal. Mas ali eu tenho o meu ácido clorídrico, né? Ele vai acabar se comportando. Por quê? Porque o cloro ele tem a tendência de atrair muito o elétron do hidrogênio e soltar o hidrogênio como H+. Por isso que eu sou um ácido, né? O HCl, o ácido clorídrico. Para acontecer o zinco, para acontecer a simples troca, o zinco tem que ser mais reativo que o hidrogênio. Zinco tá ali e o hidrogênio tá ali. Então, ocorre, verdadeira. Quarta, estanho e cobre. Para acontecer, o estanho tem que ser mais reativo que o cobre. E aí, o estanho é mais reativo que o cobre? Estanho, cobre. Então vai acontecer. É simples, você só vai olhar a reação. Ouro e... manganês, e magnésio. Para acontecer, o ouro tem que ser mais reativo que o magnésio. Ouro é mais reativo que o magnésio? Não. O magnésio é muito mais reativo, beleza? Então, não vai acontecer. Falso. Então, quais que ocorrem? A1 ocorre, A2 não ocorre, A3 ocorre, A4 ocorre, A5 não ocorre. Então, 1, 3 e 4, letra D. É assim que vai estar sendo cobrada. Fechou? Claro, Enem, quando ele busca trazer reações, às vezes pergunta, aquela é simples troca, aquela é dupla troca, aquela é oxidação, e vamos ver as outras. Fechou? Agora, dupla troca na próxima aula.